Olá, telespectador, internauta da TV da Transparência. Estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias deste sábado, dia 31 de maio, terminando o mês de maio. Olá, Sara Raquel. Olá, Alceni Lopes. E a gente começa mostrando para você a capa da Folha de São Paulo. E o que é que nós temos como manchete? É a situação econômica brasileira. Governo teria que tributar quase 80% do faturamento das bets. Bets é essas casas de apostas online. Teria que tributar quase 80% do faturamento das bets para compensar o recuo no aumento do IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, que atinge principalmente os bancos, e os banqueiros estão fazendo a maior pressão para que o decreto de Lula não seja colocado em prática. O Ministério da Fazenda busca cerca de 20 bilhões de reais neste ano de 2025, com alta do imposto, do IOF, e elevação de tributação de casas de apostas é citada como alternativa. Se for recuar na cobrança do aumento do IOF, para compensar, para conseguir esses 20 bilhões, segundo aqui a Folha de São Paulo, os cálculos que a Folha de São Paulo fez, vai precisar tributar 80% do faturamento dessas casas de apostas que gastam muito dinheiro patrocinando esses influencers, como essa Virgínia e outros mais, para eles dizerem que aposte que você fica rico. Aí o pessoal acredita e aposta e eles ganham muito dinheiro com isso. Outra matéria na área de política. Hugo Mota, presidente da Câmara Federal, vai pedir a Lula que suspenda já a alta de imposto de operações de risco sacado. Marcos Mendes escreve: cabe ao Executivo dar o primeiro passo na mudança de rota fiscal. Ainda sobre o governo Lula, os ministérios de cidades, Ministério da Saúde e Ministério da Defesa são as pastas mais atingidas por congelamento de verbas. O decreto detalha trava em 31,3 bilhões de reais em despesas no orçamento deste ano. O governo quer cortar 31,3 bilhões de reais previstos para despesas. Imposto de renda. A Receita Federal deixa de receber declarações do IR deste ano. Veja o que fazer se você perdeu o prazo. O último dia foi ontem, dia 30. Os microempreendedores individuais, chamado de MEI, devem entregar a sua DASN-CIMEI até hoje, sábado, dia 31. Veja como fazer. Uma matéria sobre o Supremo Tribunal Federal. STF abriu inquérito contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, após se queixar de inanição no Itamaraty. Itamaraty depois realmente não se pronunciou sobre essa ação de Eduardo Bolsonaro, instigando o governo de Donald Trump a punir
o ministro Alexandre de Moraes e outros ministros do Supremo por conta da pressão em cima das plataformas digitais, que são quase todas norte-americanas. Nessa carrossel de fotos em destaque na capa da Folha, a primeira matéria e a primeira foto é para a seleção feminina de futebol. Ontem ele teve um jogo amistoso e o Brasil, a seleção brasileira, venceu o Japão por 3-1. O jogo foi em São Paulo, com gol, teve um gol do adversário anulado pelo VAR. Então, se não fosse anulado, seria de 3-2. E 2 gols do Brasil foi da jogadora Dudinha, essa aqui que está a mão no peito. A jogadora Marta jogou, mas entrou no segundo tempo. Esta outra foto é para dizer uma matéria sobre as mulheres que trabalham na Amazônia no extrativismo. E aqui vocês podem ver alguns frutos. Mulheres extrativistas encontram força e autonomia financeira em frutos da Amazônia. Esta outra matéria é para mostrar os condomínios de luxo lá na orla marítima do estado, no litoral, no estado de São Paulo. É uma palavra em inglês chamada Hamptons, que é muito comum lá na orla, no litoral dos Estados Unidos. São vários condomínios de luxo à beira-mar, Hamptons. Aqui são os Hamptons de São Paulo, condomínios residenciais e hotéis de alto padrão fazem o preço do metro quadrado disparar na cidade de Porto Feliz, por exemplo. Esta foto é para uma matéria internacional, a matéria que vem da Alemanha. Passado sombrio. Conheça a cidade Krumelank, perto de Berlim, construída para ser vila modelo de oficiais da SS. SS era uma organização paramilitar em defesa do regime nazista. Aqui era só para a cúpula da SS. Continuando aqui nas páginas, na capa da Folha de São Paulo, uma matéria sobre mercado imobiliário. Com arranha-céus, clube de surf e vistas, bairro do Morumbi, volta a atrair os muito ricos de São Paulo. A região é campeã em imóveis acima de 10 milhões de reais, mas compete com os mais acessíveis. Matéria sobre política. Uma entrevista que a Folha de São Paulo fez com o prefeito de Recife, o João Campos, ele que é muito nesse espectro politicamente da esquerda, ele tem milhões de seguidores, o João Campos, que amanhã estará sendo eleito presidente nacional do PSB, Partido Socialista Brasileiro, substituindo o Carlos Siqueira, que estava há 10 anos na presidência nacional do partido. E nessa entrevista, a Folha de São Paulo destaca um pronunciamento dele, uma opinião dele, sobre o deputado federal Nicolas,
que é do Rio de Janeiro, que também é outro influencer, tem milhares, milhões de seguidores nas redes sociais. Mas ele defende o lado bolsonarista. Ele diz assim: Nicolas viraliza, pois diz a coisa precisa, não necessariamente certa, diz João Campos. O novo presidente nacional do PSB afirma que o Estado, como ente, precisa se adequar à velocidade digital, que é muito rápida, e o Estado, seja ele União, Estados e municípios, são lerdos em dar resposta às demandas da população. Futebol. O PSG busca glória europeia após enfraquecer Liga Francesa com supremacia graças ao Catar. O Inter de Milão tenta esquecer fracassos em casa por objetivo maior. Agora, no tênis, Roland Garros, rival deste sábado, o número 5 do mundo brinca com os gritos de João Fonseca, o tenista brasileiro, na quadra, lá em Roland Garros, na França. O tenista brasileiro, João Fonseca, enfrenta esse britânico, o Jack. Ele é o 5º melhor do mundo no ranking. O jogo vai ser logo mais às 9 horas agora da manhã. Música. Laufey, atração do Popload, está nervosa para cantar bossa nova para brasileiros em festival. É como tocar jazz para um músico do gênero, diz artista que se inspira em Astrud Gilberto. O clima de São Paulo hoje, como está? São Paulo vai ter madrugadas geladas até domingo. Massa de ar polar perde intensidade, mas a temperatura mínima fica entre 11 e 12 graus na capital paulista. Para ler, tendência no TikTok tem feito homens telefonarem para os seus amigos antes de dormir. Fez a prova do Enem e pretende estudar engenharia? Pretende fazer o curso, a faculdade de engenharia? Ainda há vagas pelo exame para a Unesp. É a dica da Folha de São Paulo. Crianças não são racistas, diz Isa Cortada, educadora de escola de elite de São Paulo, para Tati Bernardi no seu podcast. Série especial em áudio, ouve mulheres com mais de 50 anos. Está na coluna da Mônica Bergamo, de hoje, da Folha. Prefeitura de Taboão da Serra nomeia um homem para chefiar a Secretaria de Mulher. Pronto, aí. Prefeitura de Taboão da Serra nomeia um homem para chefiar a Secretaria da Mulher. Mas isso não é inusitado, não. Aqui no Ceará, até bem pouco tempo, o Partido da Mulher Brasileira, PMB, era chefiado por um homem. O Partido da Mulher Brasileira, o presidente era um homem aqui do Ceará. É igual aqui na Prefeitura de Taboão da Serra. Câncer. Jovem com síndrome rara faz mastectomia preventiva por câncer. Nevou. O ator Reinaldo Gianecchini muda visual e surge com o cabelo todo louro. Na área de economia, nós temos 4 chamadas. A primeira,
Parte do sucesso vem de conhecermos nossa praça, diz o diretor executivo da construtora goiana. City se tornou uma das maiores empresas do segmento no coração do agronegócio do país, lá em Goiás, em Goiânia. Alimentação. 9 países mantêm embargos a frango brasileiro 7 meses depois do fim de vírus. O país recuperou oficialmente status de livre da doença em outubro de 2024, do ano passado. O governo do Brasil vai pedir à China que reconheça o país como país livre de febre aftosa. O tema é discutido um dia depois do Brasil ser declarado livre da doença da febre aftosa sem vacinação. Tecnologia. Tecnologia não faz mágica na educação, diz fundador de plataforma de ensino digital. Ferramentas de inteligência artificial existem para apoiar professores, afirma Salcan. Na página de política, nós só temos uma chamada de capa. É sobre a primeira-dama do país, a Janja da Silva. Diz assim: citada por Janja para defender regulação, rede na China tem censura e usuários monitorados. O país usa 3 sistemas para moderar conteúdo. Plataformas devem seguir obrigações. E a plataforma citada por Janja, quando esteve na China conversando com o presidente Xi Jinping, foi a plataforma TikTok. TikTok é uma plataforma com videozinhos curtos, no máximo 3 minutos, no máximo. É 1 minuto, 15 segundos, só de vídeos curtos. E ela reclamou, Janja disse que o TikTok no Brasil está a serviço dos partidos de direita. O Guia Folha de hoje traz uma matéria sobre cinema. Mostra Ecofalante reúne 125 filmes grátis em São Paulo. O evento acontece até o dia 11 de junho e homenageia o cineasta Hermano Pena. O que tem para passear no final de semana em São Paulo? Festival de curtas-metragens no Minhocão é destaque grátis em São Paulo. Uma matéria sobre astronomia. Será que um dia vamos mesmo trabalhar ou viver no espaço? Em Marte? Na Lua? Pergunta esta matéria de hoje da Folha. Na editoria Cotidiano da Folha de São Paulo, nós temos 3 chamadas. A primeira: júri condena Cupertino a 98 anos de prisão pelo assassinato de ator de Chiquititas e os pais do artista. Rafael Miguel, que namorava a filha do réu, e progenitores foram mortos a tiros em 2019. Outra matéria: advogados e pesquisadores apontam criminalização do funk e excessos na prisão do MC Pose, esse que está na foto. Cantor está preso por apologia ao crime e envolvimento com o Comando Vermelho, essa organização criminosa, que é o CV, Comando Vermelho. Justiça caça
o mandato do vereador Rubinho Nunes, de São Paulo, por ele repostar laudo falso de Pablo Marçal contra Guilherme Boulos, isso na campanha eleitoral do ano passado. E aqui está, esse lado esquerdo é o Rubinho Nunes e do lado direito, com essa aliança no dedo, é o Pablo Marçal. O parlamentar, que pode recorrer dessa decisão, diz que não sabia que o documento não era verdadeiro. Essa é a justificativa dele. Na editoria de Mundo, maior expansão de Israel na Cisjordânia em décadas pode inviabilizar Estado palestino. Aprovação de 22 novos assentamentos mina negociações e dificulta solução de 2 estados. Nos Estados Unidos, o Joe Biden, ex-presidente do ISELA, diz estar bem e otimista em primeira declaração após a divulgação do diagnóstico de câncer. O ex-presidente chama médico de um dos melhores cirurgiões do mundo, o médico que está cuidando dele, do câncer dele. No caderno de saúde, a matéria de hoje da Folha é sobre essa questão do uso dos cigarros eletrônicos, dos vapers. Diz assim: projeto Saúde Pública. É um erro cigarro eletrônico ser proibido, diz ex-diretor da Anvisa, que assinou o primeiro veto. É um erro cigarro eletrônico ser proibido. O nome dele, Dirceu Barbano. Ele afirma que a proibição falha em controlar a produção, a venda e os insumos. Ele está criticando a proibição de fumar. Se não tiver a proibição lá da produção, da fábrica que produz, da venda dos aparelhos é um aparelho, e dos insumos usados nos aparelhos, o certo seria matar logo por aí. E não deixar que produz, deixar que venda, para depois proibir a pessoa de usar. Na página de ciência, é a matéria ilustrada por a foto deste gato. Seu gato pode ou não amar você, mas conhece o seu cheiro. O olfato é muito sensível de gato. Pesquisadores observaram que os felinos respondem aos odores de seus tutores e aos de estranhos. Eles sabem diferenciar o tutor de estranho pelo cheiro. Quais são as matérias mais lidas hoje pelos leitores da Folha de São Paulo, deste sábado? A primeira matéria mais lida, que causa mais curiosidade: a influencer Virgínia Fonseca receberia 24 milhões de reais extras da empresa Bet de aposta, a Esportes da Sorte, se desse lucro de 80 milhões para a empresa. A cada 80 milhões que ela desse de lucro para a empresa, ela ganharia 24 milhões na conta dela. E ela está em processo de separação do marido. Por isso, é a mais lida, a matéria mais lida de hoje da Folha de São Paulo. Segunda matéria mais lida é sobre transporte público. Homem coloca fogo no próprio corpo na estação São Bento, em São Paulo. Terceira matéria mais lida é sobre o INSS. Entidade investigada por fraude
em desconto nas aposentadorias do INSS, vendeu casa para o próprio presidente. Quarta matéria mais lida. STF abriu inquérito contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro após se queixar de inação do Itamaraty. E a quinta mais lida. O PIB, o Produto Interno Bruto, tem melhor momento em 14 anos e não é voo de galinha, aquele voozinho curto, mas de um pato fraquinho. Essa é a matéria mais lida, escrita por Vinícius Torres Freire. No caderno de cultura, por último, aqui da capa da Folha, num caderno ilustrada, que é o caderno de cultura da Folha, a primeira matéria é sobre Olga Tokarczuk, Fátima Daz e Jean D'Amérique terão novos livros lançados no Brasil. Outra matéria, A Devoção do Suspeito X, é o título do romance de Keigo Yashino, faz o leitor torcer pelos vilões. Lady Gaga e Jenna Ortega no Tudum, é o que tem para se ver hoje na TV aberta. Antes de passar para a Sara mostrar para os senhores e as senhoras a capa do jornal O Estado de São Paulo, vamos fazer um pequeno intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. O governo do estado está abrindo as portas do Hospital Universitário do Ceará, um dos maiores hospitais públicos do Brasil, com a missão de cuidar ainda mais dos cearenses. Quando você chega aqui e vê que isso aqui foi feito para um cearense, é muito prazeroso. São 832 leitos, diversas especialidades como oncologia, hematologia e urologia, além de cirurgias vasculares, com profissionais qualificados e equipamentos de ponta. Nós vamos conseguir, com um equipamento desses, mudar a vida de muitas pessoas. A gente tem um profissional qualificado para ser uma das maiores referências desse país. É o governo que não para, transformando a saúde do Ceará, impactando a vida de quem mais importa. Você, cearense. Tem uma estrutura que até agora eu estou sem palavras para descrever. É magnífico. É tipo sinônimo do novo hospital. Magnífico. Governo do Estado. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará. As principais informações do Brasil você tem diariamente na parte das manhãs de segunda a sábado, aqui na TV da Transparência. No alto da capa do jornal O Estado de São Paulo, nós temos 3 destaques para este fim de semana. A primeira é do caderno de cultura, A Alma da Caipirinha. Paladar avaliou 10 marcas de cachaça categoria prata para fazer o melhor drink. E ainda neste mesmo caderno, o cantor Bono fala sobre o filme da sua vida. O líder da banda U2 lança Histórias de Surrender. E por último, também temos aqui um destaque do caderno Bem-Estar. Riscos e benefícios do Ozempic natural. É preciso cautela no uso do Psyllium. E a manchete deste sábado é da Editoria de Economia, que vai falar sobre sinais trocados. PIB tem alta de 1,4%, mas Moody's rebaixa a perspectiva do Brasil. Agro puxou crescimento no primeiro trimestre. Contas públicas pesaram em avaliação pior por agência. Apesar do peso dos juros, a economia brasileira cresceu 1,4% no primeiro trimestre de 2025, ante os últimos 3 meses de 2024. De acordo com o IBGE, a agropecuária avançou 12,2%.
E o setor de serviços cresceu 0,3%. A indústria recuou 0,1%. E no ano, o país deve colher nova safra recorde e os números mais positivos do setor costumam aparecer nos primeiros meses. Também ontem, a agência Moody's manteve a nota de crédito, rating, de longo prazo do país em Ba1, mas alterou a perspectiva de positiva para estável. E como justificativa, citou o aumento do custo da dívida, a rigidez das despesas públicas e a política fiscal. O governo divulgou os setores que serão atingidos pelo contingenciamento de 31,3 bilhões de reais no orçamento. O Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, terá congelamento de 7,6 bilhões de reais e emendas parlamentares tiveram corte de 7,1 bilhões de reais. Nós também temos neste sábado na capa do Estado de São Paulo esta notícia em destaque, que faz parte do caderno Bem-Estar. Parkinson precoce faz nascer um pai dançarino. Luiz soube que tem Parkinson há 2 anos, aos 39 anos de idade. Virou triatleta e adotou uma meta, dançar com a sua filha Malu nos 15 anos dela. E ela tem 9 anos. Também temos aqui um destaque do caderno especial. Reação ao IOF mostra urgência em cortes e reformas. Com risco de todo o decreto que elevou o imposto ser derrubado pelo Legislativo, debate agora está em alternativa à medida. Em alguns artigos que nós temos também em destaque é do Alexandre Schwartzman, e ele escreve: IOF nesta circunstância é abuso de poder. Pedro Fernando Nery escreve: e se a gente tivesse um teto de impostos? Já na editoria internacional sobre imigrantes nos Estados Unidos, Suprema Corte autoriza Trump a revogar visto de 530 mil imigrantes. E na segurança pública, o homicídio tem alta de 40% na capital paulista e o roubo cai. Congresso aprova exame toxicológico para tirar CNH. E na editoria de esportes sobre a Champions League, sem superestrelas, PSG luta com a Inter por título inédito. Já na política brasileira, Tarcísio de Freitas nega conversa sobre golpe e defende Bolsonaro no STF. Cotado para ser candidato em 2026, governador volta a defender o ex-presidente. Já na área da economia, temos também um assunto sobre a guerra comercial. Trump diz que vai elevar tarifas sobre alumínio e aço para 50%. Medida afeta o Brasil, que em 2024 foi o segundo maior exportador de aço para os Estados Unidos. E por fim, sobre a operação sem desconto, verba da União bancará reembolso de aposentados lesados do INSS. O governo prevê buscar depois ressarcimento usando ativos de entidades fraudadoras. Oceli, quais são os destaques do Jornal o Globo deste sábado? Nós temos, Sara, no Jornal o Globo, no alto da capa, uma matéria grave, uma informação grave. Fora de controle. E quem é que está fora de controle? É o bilionário mundial Elon Musk. Diz uma notícia de uma rede de informação norte-americana, a NIT, que diz que o Elon Musk intensificou, ele já usava, ele intensificou o uso de drogas lícitas e ilícitas ao virar colaborador do governo Trump. Mas a manchete é nacional. É sobre esse aumento do PIB brasileiro, da riqueza do Brasil, do Produto Interno Bruto. Super safra puxa alta de 1,4% do PIB no trimestre, nos últimos 3 meses. Puxada pela agropecuária,
A economia brasileira cresceu 1,4% no primeiro trimestre do ano, com uma super safra de grãos, que deverá renovar o recorde histórico, e ajudado também pelas chuvas. O agro teve uma expansão de 12,2% em relação ao trimestre anterior, sendo o principal responsável por esse resultado de 1,4% no PIB. O consumo das famílias, de 1%, e os investimentos, de 3,1%, também tiveram alta no período. Uma combinação de fatores leva analistas a projetar, contudo, uma desaceleração nos próximos meses. O agro, naturalmente, deve perder fôlego, já que a soja, por exemplo, tem colheita concentrada no primeiro semestre do ano. E os juros altos, pressionados pela inflação acima da meta do governo, devem ter impacto sobre o consumo e sobre os investimentos. Ainda na área econômica, uma matéria dizendo que essa agência mundial que mede o risco de se investir ou não em cada país, que é a Moody, pois a agência de risco reduz perspectiva da nota no Brasil. A agência Moody, é uma agência internacional, reduziu a perspectiva de nota do Brasil, que está mantida em BA1, de positiva para estável, está estabilizada. Nem reduziu e nem progrediu. E isso por causa do aumento da dívida pública e da lentidão para reduzir gastos e construir credibilidade fiscal. A Moody elevou a nota do Brasil em 2024, deixando o país a um passo do grau de investimento. Agora está mais distante, porque está estabilizado devido a esse aumento da dívida pública e da lentidão para reduzir gastos. Porque o Brasil hoje gasta mais do que arrecada. Aí fica sempre no vermelho, tapando buraco. Aí essa agência, ela dá um norte. Agora, no mês passado, por exemplo, essa agência diminuiu a nota que ela dava para os Estados Unidos, porque lá o endividamento também aumentou. Donald Trump reagiu dizendo que era uma classificação política, deu essa como resposta. O Jornal Globo traz duas entrevistas hoje. A primeira é um deputado e a segunda é um dirigente de futebol. E o deputado entrevistado é o Pedro Paulo. Ele disse: reforma administrativa vai incluir medidas estruturantes e de ajuste fiscal. Diz o texto da chamada. À frente na Câmara Federal dos trabalhos sobre a reforma administrativa, deputado prevê inclusão de medidas fiscais no texto e cita 3 prioridades: as desvinculações dos benefícios previdenciários do salário mínimo e das despesas com saúde e educação da arrecadação federal, além da redução dos gastos tributários, quer dizer, redução das isenções fiscais. Isenção fiscal é quando o governo abre mão de arrecadar de determinado setor, ou totalmente ou parcialmente. Às vezes parcialmente. Abre mão, determinado setor, nós não vamos, a União diz, nós não vamos cobrar imposto. Aí aquela pessoa fica isenção fiscal.
Outra frase do deputado Pedro Paulo. São medidas duras, mas com muito impacto no orçamento. O outro entrevistado é Mário Bittencourt. Ele é o presidente do time do Fluminense. Ele disse, não pode ser uma SAF, S-A-F, SAF, desculpa. SAF é uma empresa chamada Sociedade Anônima de Futebol. Não pode ser só uma SAF que só olhe o lado financeiro. Dirigente tricolor defende que SAF deve ter alguma vinculação afetiva com o clube e diz que tenta 3 reforços do meio para frente para o Fluminense encarar o Mundial. Donald Trump anuncia aumento da tarifa sobre o aço de 25% para 50%. A medida, que tem potencial para afetar as exportações do Brasil, entrará em vigor agora no dia 4 de junho, disse o presidente dos Estados Unidos. Ainda sobre o ISEA, Estados Unidos enviam carta a Alexandre de Moraes, ao ministro do STF, sobre decisão contra Rubel. Em tom respeitoso, o governo Trump afirma ao ministro que não adotará medidas contra a plataforma Rubels, que não é muito conhecida aqui no Brasil. A mais conhecida são Instagram, Facebook, o X, que é o ex-Twitter, o TikTok, é muito conhecida, o WhatsApp. Bolsonaro jamais citou tentativa de ruptura, diz o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que prestou depoimento ontem na primeira turma do STF. Testemunho de defesa, o ex-ministro e atual governador de São Paulo disse que o ex-presidente Bolsonaro estava resignado depois da derrota de outubro de 2022. Esta foto é de um restaurante aqui na calçada, que está virando moda em São Paulo. É o Spin-Off gastronômico, nova receita de sucesso. Eles não podem ser chamados de filiais, pois, embora inspirados na nave-mãe, são restaurantes com personalidades e cardápio próprios, que vêm se espalhando pelo Rio de Janeiro e em São Paulo. São consequências da série original, como é o caso do Balcão 201, no Leblon, derivado de outro restaurante chamado Casa 201. Boa vizinhança. A etiqueta no WhatsApp do grupo de condomínio. Ser sucinto. Tenha em mente que postagens servem de prova na justiça e evitar temas particulares integram as regras de boas maneiras entre vizinhos no WhatsApp, no Zap. É uma matéria sobre uma etiqueta de como você se postar dentro do grupo de WhatsApp do seu condomínio. E não é só do condomínio não, é da família também. Vou até repetir aqui a chamada. A pessoa tem que ser sucinto, não ser prolixo nas mensagens, ter em mente que as postagens servem de prova na justiça. Qualquer xingamento que você faz, a pessoa tira um print e pode levar para a justiça, serve de prova. E evitar temas particulares. Integram as regras de boas maneiras entre vizinhos no WhatsApp.
O MC Pose do Rodo, é um cantor funk, se identifica com o Comando Vermelho, com o CV, ao dar entrada em prisão de Bangu. E está aqui a declaração dele. Motivo do ingresso: quando a pessoa vai fazer alguma visita a um preso, responde umas perguntas. Aí ele dizia assim, quando tem assim, motivo do ingresso, lá em Bangu ele botou temporária, ideologia declarada, ele pegou, riscou, CV, Comando Vermelho. Não escondeu não. Ficha padrão de ingresso no sistema carcerário, cita facção do tráfico, milícia e até LGBTQIA+, como ideologias para dividir detentos nas alas do presídio. Futuro do Rio de Janeiro. Em alta, turismo pode ajudar na segurança e em outras áreas. A cidade recebeu, no primeiro trimestre deste ano, janeiro, fevereiro e março, 740 mil estrangeiros, metade de todo o turismo do ano passado. Só nos primeiros 3 meses deste ano, o Rio de Janeiro recebeu metade de todos os turistas do ano inteiro, do ano passado, 2024. O seminário Caminhos do Rio debateu como a atividade pode beneficiar outros setores da economia carioca. E por último, é uma matéria no 2º caderno do jornal o Globo, caderno de cultura, e é sobre cinema. O cinema nacional em busca de finais felizes. Após boa safra de prêmios, profissionais do audiovisual apontam prós e contras que podem definir o futuro do setor, como o interesse mundial pelo Brasil e a dependência de recursos de fundos estatais para financiar as produções. Sara, o que é que nós temos de novidade em Brasília? No alto da capa do jornal Correio Brasiliense, nós temos 2 chamadas. A primeira é do Caderno de Cidades. Mobilização e fé para a grande jornada de Pentecostes. À frente da organização de uma das maiores celebrações da Igreja Católica no Brasil, o padre Moacir Anastácio conversou com o jornal Correio Brasiliense sobre a semana de eventos que começam amanhã. O ponto alto será de 6 a 8 de junho, com milhares de devotos no Tagua Parque. Já o segundo destaque é da Editoria do Brasil, O Último Adeus ao Gênio. O corpo do fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado foi cremado ontem, em Paris, na França, numa cerimônia restrita a 250 pessoas na capital francesa. E na economia, o agro é PIB, setor puxou alta de 1,4% no primeiro trimestre. Nós temos aqui um destaque que vai falar sobre o vape, que é aquele cigarro eletrônico, perigoso e proibido, mas de difícil controle no Distrito Federal. A fiscalização joga pesado contra os cigarros eletrônicos. Este ano foram 238 aparelhos deste tipo apreendidos em 40 locais vistoriados no Distrito Federal. Mas a procura é tanta pelo dispositivo, com fumaça suave e sabor adocicado, que fica praticamente impossível coibir a venda. Os chamados vapes podem ser comprados em lojas, feiras e ambulantes como um produto comum, embora sejam altamente prejudiciais à saúde. Se transformaram na principal porta de entrada para o fumo aqui no nosso país, segundo o Ministério da Saúde, que identifica o crescimento no consumo do tabaco.
Esta semana, uma adolescente de 15 anos de Ceilândia morreu com os pulmões comprometidos pelas substâncias químicas desse vape. E mais abaixo nós temos na editoria internacional, os Estados Unidos alertam turistas do perigo em 4 regiões administrativas: Ceilândia, Santa Maria, São Sebastião e Paranoá foram citadas em relatório da Embaixada dos Estados Unidos como regiões onde há riscos para cidadãos estadunidenses. O aviso de viagem, tradição da diplomacia daquele país, aponta outras localidades brasileiras e pede também cuidado devido a crime e sequestro. E aqui ao lado, temos aqui uma chamada de capa para plantão dos casacos. O fim de semana vai repetir a receita dos últimos dias. Frio de manhã, sol à tarde e novamente baixa temperatura à noite e de madrugada, perto de 16 graus Celsius. Mas ontem teve novidade, a neblina que cobriu a manhã dos brasilienses. 532 mil imigrantes perdem status legal nos Estados Unidos. De maioria conservadora, a Suprema Corte autorizou o governo Trump a revogar permissão temporária de não documentados de Venezuela, Cuba, Nicarágua e Haiti. Até o caso ser apreciado por um tribunal de apelação, a decisão já vale. E próximo destaque de capa, ASO e a agência de risco dão más notícias ao Brasil. E na economia, roubo do INSS. Mais de 60 mil pessoas vão aos Correios. E aqui nós temos um destaque para a internet. O jornal Correio Brasiliense lidera ranking local. Com mais de 23 milhões de visitantes únicos em abril, o site do Correio está à frente na categoria Noticiário Local, medição feita pela empresa especializada Comscore. E mais abaixo temos aqui um destaque para a grandeza do vinho. Mercado nacional e internacional, prêmios de qualidade da bebida feita no Distrito Federal e Expovitz Brasil em junho foram alguns dos temas do CB.agro, com o produtor Ronaldo Triaca. E por último, nós temos aqui na editoria de esportes, ao ataque pela orelhuda. PSG e Inter decidem hoje a Champions League. Na última reportagem da série, o Correio Brasiliense apresenta o setor ofensivo dos dois times. Mostramos qual é a coincidência entre as duas comissões de frente. E o próximo destaque, por último, os perrengues da 4ª divisão. Ceilândia e Capital relatam ao Correio a vida como é fora do Distrito Federal nas partidas da Série D do Brasileirão. Agora o Oceli com os destaques da capa do jornal O Povo. Jornal Cearense O Povo, Sara e internautas da TV da Transparência, destaca na sua manchete deste sábado, dia 31 de maio, o mesmo assunto que é tratado pelo jornal o Globo, sobre o PIB, puxado pela agropecuária. PIB do Brasil cresceu 1,4% no primeiro trimestre deste ano, janeiro, fevereiro e março. Foi a 5ª maior alta mundial desde os 49, dentre os 49 resultados divulgados de outros países para o igual período de 3 meses. A riqueza produzida no país somou 3 trilhões de reais. Esses dados são do IBGE. Esta foto de destaque na capa do jornal O Povo, ao fundo nós temos aqui um painel, né, com a obra de arte e um ciclista passando. Esta foto, que é do Samuel Setúbal, é para homenagear um bairro muito querido aqui de Fortaleza. É o bairro Praia de Iracema. São os 100 anos da Praia de Iracema.
Grafites e pinturas. Os muros da praia de Iracema contam a história desse território centenário. Praia de Iracema hoje virou uma área gastronômica. Tem muita casa de show, tem muitos restaurantes, tem a ponte metálica, que não é mais ponte metálica, é a chamada Ponte dos Ingleses oficialmente, mas popularmente ficou conhecida como Ponte Metálica e ninguém tira. Ainda é capa do jornal O Povo deste sábado. A reportagem de hoje é sobre meio ambiente, sobre a COP30, que é a Conferência Mundial do Clima, que será realizada em novembro lá em Belém do Pará. O que esperar da Conferência Climática no Brasil? É a reportagem de hoje do jornal O Globo. Na editoria Farol, tem uma matéria sobre um evento ontem realizado lá em Barbalha, no Cariri. Pois lá em Barbalha, ontem, o ministro da Educação, Camilo Santana, junto com o governador do estado, Elmano de Freitas, anunciou investimento de quase 70 milhões de reais. Na verdade, 69,8 milhões de reais. Para quê? Para construir um novo campus da Universidade Federal do Cariri, que a sede é no Crato, a reitoria da universidade fica no Crato, pois o MEC, junto com o governo do estado, vão construir um novo campus em Barbalha, porque tudo fica pertinho. É o chamado Crajubá, que é Crato, Juazeiro e Barbalha. É coisa de 15, 12 quilômetros a distância de uma cidade para outra. Pois em Barbalha vai ter agora um novo campus da Universidade Federal do Cariri, um hospital universitário e uma clínica escola. Isso foi divulgado ontem lá em Barbalha. E, coincidentemente, eles marcaram esse evento político administrativo, no primeiro dia da festa do Pau da Bandeira, que é a festa famosíssima de todo o Brasil, que é a festa de Santo Antônio, que é o padroeiro de Barbalha, e tem a festa lá do chamado Festa do Pau da Bandeira. E juntaram as duas coisas, a festa religiosa com esse movimento, com esse ato político-administrativo em Barbalha. A foto é para ontem, esteve aqui, aliás, 2 dias, quinta e sexta-feira. Quem esteve aqui foi o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Na quinta-feira, ele aproveitou, chegou por volta de meio-dia e aproveitou para fazer algumas reuniões internas do partido dele com aliados. O partido dele é o Partido Liberal. E ontem, de manhã, a manhã toda, no centro de eventos, houve um seminário de comunicação promovido pelo Partido Liberal. E o Bolsonaro veio. É a primeira cidade que ele visita depois daquela cirurgia, quando ele passou quase 40 dias de molho, internado, se recuperando da cirurgia no intestino. E essa matéria está nas páginas de política do jornal O Povo. Diz assim: presença de Bolsonaro no Ceará movimenta a oposição política aqui no estado, com acenos a Roberto Cláudio, ex-prefeito de Fortaleza, que deixou o PDT e vai se filiar à União Brasil, e também com acenos ao senador de oposição, senador Eduardo Girão, que é do Partido Novo. O senador Eduardo Girão está terminando o mandato. Passaram-se os 8 anos do mandato dele.
Então, final deste ano, em dezembro, o senador, depois de dezembro, deixa de ser senador. Tanto ele como Cid Gomes. Cid Gomes também está encerrando esse mandato de 8 anos como senador. E os acenos aqui é para as eleições de 2026. Roberto Cláudio será candidato a governador do estado. E aqui os bolsonaristas estão acenando também para o Eduardo Girão, que é filiado ao Partido Novo. E por último, na editoria de cidades, a matéria é na área de segurança e violência. Ceará, o estado do Ceará, registrou 62 mortes por intervenção policial em 4 meses de 2025. Janeiro, fevereiro, março e abril. Nesses 4 meses, 62 pessoas morreram por intervenção policial. Sara, o que é que nós temos na capa do site do jornal Valor Econômico, já que hoje, de sábado e domingo, o Valor Econômico tem jornal impresso. Então vamos ver o que é que temos na capa do site. Isso mesmo, Celi. O primeiro destaque no site do Valor Econômico fala sobre diplomacia. Ministério da Justiça confirma envio de ofício pelos Estados Unidos sobre a atuação do ministro Alexandre de Moraes. O ministro do STF também recebeu carta do governo Donald Trump sobre decisões recentes, segundo o jornal Americano. E sobre o Brasil, também temos aqui sobre a tentativa de golpe. Oitiva de Tarcísio de Freitas durou menos de 10 minutos e não teve perguntas de Moraes e Gonê. O governador de São Paulo foi ouvido como testemunha de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro na ação da trama golpista. Eduardo Bolsonaro sugere que pode ser candidato à presidência. Já em poderes, a ministra Esther Dweck rechaça incluir ajuste fiscal em reforma administrativa. A ministra da Gestão também defende manutenção dos pisos de saúde e educação. Já para a Justiça Eleitoral, o Ministério Público denuncia Pablo Marçal por divulgar laudo falso contra Boulos. Para a promotora, ato teve nítido caráter ofensivo à reputação do adversário político. E Justiça caça mandato de Rubinho Nunes por repostar o laudo falso. Já sobre um assunto alvo da Polícia Federal, Zanin nega pedido de prisão de prefeito de Palmas. O próximo destaque é após crise do INSS. Desaprovação de Lula chega a 53,7%, diz pesquisa Atlas. E no Legislativo, Câmara aprova novo exame para obtenção de CNH. Gestão diz desconhecer proposta para incluir medidas de ajuste fiscal em reforma administrativa. A alternativa foi colocada pelo deputado Pedro Paulo, relator da proposta para mudar regras do funcionalismo. Próximo destaque, ex-chefe do Comando do Planalto diz que acampamento em frente a quartel-general estava esvaziado. O local reuniu eleitores que se recusaram a aceitar a derrota de Bolsonaro e que participaram dos atos de 8 de janeiro de 2023. Ex-assessor jurídico de Bolsonaro diz que nunca foi consultado sobre plano para golpe em 2022. Em depoimento ao STF, Renato de Lima França negou qualquer conduta ilegal por parte do ex-presidente. Venceremos com a ajuda de Deus e dos Estados Unidos, disse Bolsonaro em ato do PL aqui em Fortaleza. A militantes, o ex-presidente exalta a relação com Trump e se diz vítima de perseguição. Líder do PT prestará depoimento à Polícia Federal em inquérito contra Eduardo Bolsonaro. O Lindenberg Farias é autor da representação com pedido para investigar a conduta do deputado nos Estados Unidos. E o próximo destaque, Deus deixou o sertão sem água. Entenda a fala de Lula lá na Paraíba. O presidente fez declarações polêmicas e virou alvo, mais uma vez,
de críticas. A Polícia Federal marca depoimento de Bolsonaro em inquérito sobre Eduardo para dia 5. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou nesta semana investigação sobre a atuação do filho do ex-presidente lá nos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. Ciro Nogueira diz ao STF que Bolsonaro não atrapalhou transição de governo após derrota em 2022. Senador e presidente do PP, foi ministro da Casa Civil na gestão do ex-presidente. Ele prestou depoimento nesta sexta-feira como testemunha de 3 réus na ação da trama golpista. Tarcísio de Freitas diz ao STF que Bolsonaro estava triste e preocupado após a derrota em 2022, mas, segundo ele, jamais mencionou tentativa de golpe. O governador de São Paulo prestou depoimento nesta sexta como testemunha de defesa do ex-presidente na ação da trama golpista. Próximo destaque. Lula lidera em primeiro turno, mas seria derrotado no segundo por Tarcísio de Freitas, Michele e Bolsonaro, diz Pesquisa Atlas. Segundo o Instituto, essa é a primeira vez que o trio opositor derrotaria o petista em uma eventual segunda etapa eleitoral. A Polícia Federal cumpre 3 mandatos em Palmas na investigação de venda de sentenças do Superior Tribunal de Justiça. E ainda no valor econômico, Alcolumbre e Mota se queixam de medida provisória do setor elétrico e texto deve sofrer mudanças no Congresso. A proposta, como nos diz, a proposta amplia a isenção do pagamento da conta de luz para até 60 milhões de brasileiros e é uma das apostas de integrantes do governo para reverter a queda de popularidade da gestão petista. Mesmo se der errado, vai dar certo, diz o presidente Lula. Sensação no Palácio é que com Lula está difícil, mas sem ele, a derrota é certa. Seron descarta, no momento, qualquer tipo de alteração. O secretário do Tesouro afirmou que a equipe econômica vai trabalhar para apresentar uma proposta dentro do prazo de 10 dias, dado pela cúpula do parlamento. Em agenda no Sul, Fernando Haddad recebe desagravo de Lula. Manifestações do presidente ocorrem depois de críticas dentro do próprio governo pelo decreto do aumento do IOF. Depoimento de Tarcísio ao STF é visto como teste à lealdade a Bolsonaro. O governador e ex-presidente reuniram-se no período em que foi formulada a tentativa de impedir posse de Lula e estiveram juntos no dia da minuta de golpe. Bianco diz que foi consultado sobre questionar a eleição. O Bianco, ex-AGU de Bolsonaro, disse que o ex-presidente não insistiu ao ouvir que pleito ocorreu de forma correta e legal. E, por último, o ministro Dias Toffoli determina que Polícia Federal convoque Zé Trovão por ameaças a Lula. O ministro do STF deu 60 dias para a Polícia Federal ouvir o deputado federal. Determinação ocorre 2 anos depois do deputado Zeca Disseu apresentar o pedido de investigação à Corte. E agora, lendo as páginas internas do jornal Estado de São Paulo, eu começo destacando uma nota da coluna do Estadão. O médico Drauzio Varela, da Rede Globo, criticou o projeto de lei em discussão no Senado que prevê a venda de remédios sem receita em supermercados. Foi que disse o médico Drauzio Varela sobre esse assunto. Abre aspas. Esses medicamentos não são inofensivos. O que vai acontecer quando estiverem nos mercados sem profissionais para dar orientação? É o questionamento que faz o médico Drauzio Varela. E nessa questão, 2 lobbies atuando fortemente junto aos senadores. O lobby das farmácias, dos donos das grandes redes de farmácia,
querendo que o projeto não passe para que as farmácias detenham a prerrogativa de vender qualquer tipo de remédio, e os donos dos supermercados, das grandes redes de supermercados, querendo que sim, que o Senado e a Câmara aprovem a lei, liberando para que remédios para dor de cabeça, para azia, esses remédios que não precisam de receita, seja vendido nos supermercados. Segundo eles, sob o argumento de que nos supermercados esse medicamento vai ser mais barato. Tudo é em prol do povo. Não, vou lá, vai ser mais barato. Mas aí tem a briga dos dois grupos empresariais. E esse projeto de lei está em discussão, está em tramitação no Senado Federal. Na Câmara dos Deputados, outra nota da coluna do Estadão, que é escrita pela jornalista Rosia Kennedy. Na Câmara Federal, o deputado Arthur Lira tem criticado a dificuldade em mexer nas reformas de tributação no país. Diz ele, tem muita vaca sagrada no Brasil. Vamos discutir a Zona Franca? Não. Talvez a restituição do imposto de renda de saúde e educação. Quem vai ter coragem de enfrentar essas questões? Fecha aspas, disse Arthur Lira a empresários em evento realizado pela entidade Esfera nesta semana. O Arthur Lira, ele é o relator do projeto do governo federal que amplia a isenção de impostos, do imposto de renda, para quem ganha até R$5.000 por mês. Lira tem suado para encontrar compensação fiscal para preencher essa lacuna, esse dinheiro que o governo vai deixar de arrecadar, abrindo mão de recolher imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês, que foi uma promessa de campanha do atual presidente Lula. A crítica também vem no momento em que o governo é bombardeado pelos bancos para não aumentar a cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. Agora vamos para a página de editoriais do Estadão. Primeiro editorial, o império de Trump e o império da lei. Entre tarifas e tribunais, o embate entre Trump e as instituições jurídicas revela resiliência democrática ante um executivo que há um tempo desafia limites e fragiliza seu próprio poder. Segundo editorial, Lula e Janja sonham com o modelo chinês. Sob o pretexto piedoso de proteger mulheres e crianças, o presidente e sua mulher elogiam o modo como Pequim, capital da China, controla as redes sociais, enquanto a AGU, que é a Advocacia Geral da União, quer urgência do STF, do Supremo Tribunal Federal, contra as Big Techs, as grandes empresas de tecnologia, como Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp e outras redes. Agora vamos para as páginas de política do Estadão. A primeira matéria sobre o depoimento ontem, lá no STF, do atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas,
e também do senador Ciro Nogueira. Eles foram depor em defesa de Bolsonaro. Ao STF, Tarcísio diz que Bolsonaro nunca falou sobre tentativa de golpe. Cotado para substituir o ex-presidente da República na corrida eleitoral pela presidência no próximo ano, o governador de São Paulo volta a defender aliado em depoimento ao STF. Quem também depois? Ciro Nogueira, que afirmou que a transição entre o governo de Bolsonaro e o governo Lula transcorreu normalmente. E aqui uma foto de Bolsonaro, de preto, com Tarcísio de Freitas aqui de blusa cinza e logo atrás, com o pescoço espichado, o senador Bolsonaro, filho do Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. Outra matéria de política. Bolsonaro dará depoimento em ação contra o filho Eduardo no STF. Polícia Federal vai ouvir o ex-presidente na próxima quinta-feira. Eduardo Bolsonaro é investigado após pedido da Procuradoria-Geral da República. E o Eduardo Bolsonaro tirou licença do mandato. Ele é deputado federal por São Paulo. São Paulo tem 70 representantes na Câmara Federal, dos 513 deputados. Tem 70, é a maior bancada. Pois o Eduardo Bolsonaro é deputado federal por lá, tirou licença do mandato, está morando nos Estados Unidos. Foi com a mulher, os filhos, está lá. E uns 15 dias atrás estava pedindo dinheiro ao Valdemar Costa Neto, que é o presidente nacional do PL, pedindo dinheiro do partido para mandar para ele se manter lá nos Estados Unidos. Diplomacia. Escrito em português, o governo dos Estados Unidos cita, abre aspas, inimigos da liberdade de expressão, fecha aspas. A publicação ocorre em meio às ameaças de aplicar sanções, como a perda do visto para entrar nos Estados Unidos ao ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Alexandre de Moraes, que está vigilante em cima das plataformas digitais, das redes sociais. E o Supremo retoma na próxima semana a regulamentação das redes sociais, que hoje não são regulamentadas, fazem o que querem. Deixam postar lá todo tipo de notícia. Notícia mentira, fake news, desinformação. Se hoje um jornal, aqui por exemplo, Jornal Povo, Diário do Nordeste, Folha de São Paulo, Jornal Globo, se uma TV Globo, TV Record, TV USBT, se um blog postar alguma coisa, fake news, mentira, ele é punido. As redes sociais não, pode postar o que quiser. Crime, vídeos, a pessoa matando outra, mentiras, fake news, não acontece nada. Nova operação contra venda de sentenças judiciais mira vazamento de dados. A suspeita é de comercialização de informações sigilosas de investigações. O prefeito de Palmas é alvo de buscas pela Polícia Federal. Repasses a ex-assessor eram para pagar contas
afirma ministro do STJ. O ministro é o Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça. Ele afirmou que o dinheiro transferido por ele mensalmente a seu ex-chefe de gabinete, Rodrigo Falcão, foi usado para pagar contas pessoais. Falcão é um dos investigados na Operação Cisames. Verba da União, quer dizer, de todos nós, do Tesouro Nacional, será usada, esse dinheiro será usado para reembolsar os aposentados que foram roubados, os aposentados do INSS. O governo prevê pagar beneficiários lesados e buscar ressarcimento com venda de ativos de entidades que forem responsabilizadas. O advogado-geral da União, Jorge Messias, disse ontem que o governo federal vai usar recursos públicos para ressarcir os aposentados e pensionistas do INSS que tiveram descontos indevidos em seus benefícios. Descontos feitos pelo INSS. O INSS tirava da conta do aposentado e dava para essas empresas, essas associações de falcatrua, associações e sindicatos. E as empresas dizendo que tinham um aval do aposentado, falsificando a assinatura do aposentado. E o INSS não fiscalizava e só pagando, e só repassando o dinheiro. Esse é o escândalo que os deputados e senadores estão querendo abrir uma comissão parlamentar de inquérito mista lá no Congresso Nacional para apurar. Chamar todo mundo e ouvir o que foi que aconteceu, quem foi, quem é o responsável, mas o governo está fazendo de tudo para que essa CPI não seja instalada. Número suficiente do pedido já tem. Já está lá, com o número, tudo para ser instalado. Só que quem tem a prerrogativa de fazer a pauta de votação do Congresso é o presidente das casas, seja no Senado, Davi Alcolumbre, e na Câmara Federal, o Hugo Mota. Se eles não pautarem, fica lá engavetado, como tem vários pedidos de impeachment do presidente Lula engavetado. Vários pedidos de impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal engavetado. Não vai para canto nenhum. Suprema Corte dos Estados Unidos autoriza Trump a revogar o visto, o passaporte de 530 mil imigrantes que moram nos Estados Unidos. Programa humanitário na mira da Casa Branca é destinado a acolher de forma temporária refugiados de guerra e pessoas que escapam de turbulência política nos seus países. Elon Musk nega briga com o presidente Trump e diz que pode voltar ao governo no futuro. O presidente da França, Emmanuel Macron, cobra uma ação dos países da União Europeia e medidas mais duras contra Israel, nesta briga lá com o Hamas e sobrando para o povo pobre, morrendo de fome, né? Nem de bala e nem de fuzil, morrendo de fome, o povo tudo faminto pelo um prato de comida. A primeira matéria na editoria de Metrópole é um registro dizendo que o número de homicídios em São Paulo teve alta de 40%, isso na capital, mas o número de roubos cai. O cenário é parecido na capital com todo o estado, que registrou queda até mais expressiva
no número de roubos. O furto aumenta e latrocínio, o número de latrocínio fica estável. E por falar em violência, aqui um fato de ontem. Ladrões armados levam 1.200.000 de prédio no bairro rico de São Paulo, Morumbi. Após invadir edifício durante a madrugada, assaltantes dominaram moradores e fizeram arrastão em diversos apartamentos. Isso lá no Morumbi, que é um bairro considerado um bairro nobre, um bairro chique, um bairro rico de São Paulo. Com esta informação aqui das páginas internas do Estado de São Paulo, eu encerro essa leitura e antes de passar para a colega Sara Raquel para mostrar as matérias internas do jornal O Globo, vamos fazer um pequeno intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Agora, o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, furtado ou roubado. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Em caso de perda, roubo ou furto, crie um alerta no site, que entraremos em ação. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Oceli Lopes e Sara Raquel apresentam as manchetes dos principais jornais nacionais no primeiro bloco de notícias da manhã, aqui na TV da Transparência. Agora, nas páginas internas do jornal o Globo deste sábado, temos o seguinte texto de opinião. Ultimato de Mota abre oportunidade ao Congresso, mas que apenas revê alta do IOF. Parlamentares devem adotar agenda para recobrar saúde fiscal do Estado. Já o segundo texto, CAD faz bem em retomar inquérito sobre uso de conteúdos pelo Google. A empresa é acusada de copiar conteúdo jornalístico sem autorização, prejudicando livre concorrência. Já nas páginas internas, temos aqui a primeira matéria da área da política. Teste de fidelidade. Poupado de perguntas por Moraes, Tarcísio defende Bolsonaro e diz que jamais ouviu menção a golpe. A defesa de Jair Bolsonaro, réu por tentativa de golpe de Estado, tentou ontem demonstrar ao Supremo Tribunal Federal que o ex-presidente não deu ordens ou participou de qualquer investida contra as instituições democráticas. Uma das testemunhas indicadas pelo ex-mandatário, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, corroborou com a principal linha de argumentação dos advogados e afirmou, por exemplo, que Bolsonaro jamais mencionou qualquer tentativa de golpe. Em oitiva com duração de 8 minutos, o ex-ministro da Infraestrutura não foi questionado pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e nem pelo ministro da Corte, Alexandre de Moraes. E o advogado de Bolsonaro, Celso Vilardi, foi o único a fazer perguntas a Tarcísio, hoje apontado como possível candidato da direita, já que é o governador do maior colégio eleitoral e seu principal padrinho político está inelegível por 8 anos. O ex-ministro, que vem afirmando ser candidato à reeleição, disputa a bênção do ex-presidente com outros governadores do campo político e membros do clã Bolsonaro. E aqui nesta imagem temos aqui a seguinte legenda: calibragem. Tarcísio de Freitas vem buscando se equilibrar entre declarações públicas de apoio a Jair Bolsonaro e o afastamento de bolsonaristas radicais. E a próxima matéria, o Eduardo Bolsonaro diz que concorrerá ao Planalto se receber missão do pai. Integrantes do PL e aliados avaliaram declaração como erro do deputado. O deputado licenciado Eduardo Bolsonaro afirmou que tem interesse em disputar a presidência se essa for uma missão dada a ele por seu pai, o ex-presidente Bolsonaro, que no caso está inelegível por decisão
do TSE. Ele também não descartou, porém, a possibilidade de a ex-primeira-dama Michele ser o nome da família ao Palácio do Planalto no ano que vem. Michele tem aparecido com mais frequência nas inserções do partido na televisão, como representante do PL Mulher. E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, por sua vez, foi elogiado por Bolsonaro e descrito como um excelente gestor, mas que estaria inclinado à reeleição em São Paulo. Ele é cotado, no entanto, para concorrer à presidência como herdeiro político de Bolsonaro. E o tom de campanha antecipado adotado por ele, na semana passada, durante evento de filiação de Guilherme Derrite ao PP, gerou incômodo na cúpula bolsonarista. Integrantes do PL e aliados de primeira hora de Bolsonaro, de fora do partido, consideram um erro de Eduardo, segundo a colunista Bela Megali, do jornal O Globo, se colocar neste momento como opção para a presidência. O movimento é descrito como equivocado por ir na contramão dos gestos de Bolsonaro, que vem afirmando publicamente que ele será um nome na disputa de 2026. Na última segunda, Eduardo virou alvo de um inquérito no STF por supostamente articular sanções do governo Trump contra integrantes da corte, no momento em que se debruçam sobre a ação penal da trama golpista. E ainda no caderno de política, o governo Trump diz que decisões de Moraes não têm efeito nos Estados Unidos. Departamento de Estado americano contestou ordem contra a rede Rumble em ofício recebido pelo Ministério da Justiça. E o ministro Alexandre de Moraes tem sido ameaçado de sanções pelo governo Trump, como restrição de visto e bloqueios econômicos. Câmara avança em blindagem de parlamentares nas redes. Comissão de Comunicação aprovou o texto segundo o qual esses perfis só poderão ser suspensos com autorização do Congresso. E a próxima matéria, magistrados expressam incômodo com chanceler. Mauro Vieira cancelou reuniões com ministros do STF para tratar das ameaças dos Estados Unidos, o que irritou integrantes da corte. Isolada, Marina Silva tenta travar projeto de licenciamento. Mesmo com a repercussão negativa do ataque que sofreu no Senado, a ministra continua sem respaldo do Planalto. E Marina aposta na relação com o presidente da Câmara, Hugo Mota, para ampliar o debate na casa. E após nova ida ao hospital, o presidente Lula diz estar bem de saúde. O presidente precisou passar por exames no Hospital Sírio-Libanês e cancelar agendas por causa de episódio de labirintite. E a próxima matéria ainda na política. Campos assume PSB com desafio de manter vice e ampliar bancada. Prefeito de Recife segue tradição familiar ao dirigir partido. E a meta é ter Alckmin na chapa de Lula e eleger parlamentares. Ministério Público denuncia Pablo Marçal por laudo falso contra Boulos. Ex-coach divulgou nas redes sociais documento para insinuar uso de cocaína do concorrente às vésperas do primeiro turno da disputa pela Prefeitura de São Paulo em 2024. Ataques relacionados a consumo de drogas começaram em debates na televisão. E, por último, o prefeito de Palmas é alvo da Polícia Federal em operação sobre venda de sentenças. A ação investiga ainda vazamento de informações sigilosas de inquérito no Superior Tribunal de Justiça. E esses foram os principais destaques dos jornais do nosso país na edição deste sábado. Nós já gostaríamos de agradecer pela sua audiência e fica mais uma vez o convite para que você acompanhe a programação completa da TV da Transparência. Muito obrigada. Até a próxima.